Fala galera! No vídeo de hoje a gente vai começar uma nova série aqui no canal. Essa série vai servir como uma continuação da série Xadrez do Zero. E dessa vez a gente vai aprofundar bem mais. Se antes a gente estava aprendendo a jogar xadrez, agora a gente vai aprender a ficar realmente bom no xadrez, né? E com isso a gente vai usar uma série de livros que é escrita pelo autor Arthur Yusupov, que é um grande mestre internacional de xadrez da Alemanha, que na década de 80 ele era um jogador extremamente forte. Ele chegou a ser o terceiro jogador do mundo, atrás apenas do Karpov e Kasparov. São, obviamente, duas lendas, né? Então, no mínimo, o cara se garante muito. Ele deixou de jogar profissionalmente, né? Atua mais como treinador. E nessa coleção de livros, que na verdade são como se fossem três coleções de três livros, ele tenta abordar o xadrez como um todo, ensinando abertura, tática, estratégia, cálculo de variantes, finais, tá bom? Então a gente vai abordar a primeira coleção, que é os Fundamentals, né? Que é basicamente os fundamentos, que vai ser voltado para jogadores iniciantes, assim que já têm alguma noção do jogo e querem melhorar, né? Que aqui é o nosso caso. E a estrutura dos vídeos vai ser mais ou menos assim. Cada lição a gente vai dividir em dois vídeos. Uma mostrando o tema, com vários exemplos instrutivos, e um vídeo contendo apenas exercícios, que a gente vai resolver juntos, tá bom? Eu recomendo que você sempre pause o vídeo em cada posição que eu mostrar, independente de qual tipo de vídeo seja, e monte a posição no tabuleiro e pense um pouco, tá bom? É extremamente importante a gente sempre treinar as tomadas de decisão, simular uma partida real mesmo, né? E no tabuleiro físico, tabuleiro de verdade, tá bom? Que a gente quer simular ao máximo a situação real. E mesmo que você não encontre a resposta quando estiver pensando, só o fato da gente pensar um pouco sobre a posição e depois ver a solução já ajuda bastante a melhorar nosso nível, tá bom? Só se melhora xadrez treinando tomada de decisão. Não dá pra ficar simplesmente sentado como se fosse no Netflix, tá bom? Dá pra ficar sentado, mas só não como no Netflix, tá bom? Nos exercícios, tente responder sem mover as peças do tabuleiro, tá bom? Se não encontrar a resposta, depois de alguns minutos, aí você pode tentar encontrar a resposta movendo as peças. Os exercícios eles vão ter níveis de dificuldade, que eu vou falar quando a gente estiver resolvendo. Mas tente não se cobrar tanto, tá bom? Às vezes o que é um nível fácil para um russo, pode não ser tão fácil para a gente, né? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre nosso primeiro tema, que é temas de mate, tá bom? Temas de mate, obviamente, extremamente importante, porque vão ser temas táticos que vão permitir a gente arrematar a partida, né? Não adianta nada a gente criar uma posição completamente ganhadora e não enxergar o mate, né? Nesse primeiro exemplo do segundo campeão mundial, Emanuel Lasker, que era amigo de um cara aí chamado Albert Einstein, não sei se você conhece. Mas enfim, nesse primeiro vídeo, tente achar o mate aí, pause o vídeo. Então vamos lá. Esse primeiro tema de mate ele é conhecido como mate nas linhas abertas, tá bom? Linhas abertas são colunas que não têm peões. Então, nesse tipo de coluna permite uma boa mobilidade das torres. Então, normalmente a gente quer colocar as torres nas linhas abertas. As torres e a dama também, né? Que são as peças pesadas. Então, aqui a gente vai ter um lance mais forçado. A gente sempre quer calcular os lances forçados, que são lances que dão poucas opções para o adversário. Tá bom? Então a gente sempre começa o cálculo por lances que dão poucas opções. Que principalmente vai ser os cheques, né? Que obriga o adversário a sair do cheque. Então ele vai ter poucas escolhas a ser feitas e aí você consegue ter precisão no cálculo, né? E aqui o mate é completamente forçado, apesar da sequência ser um pouco longa. A gente começa com torre de 8 cheque, aqui ele joga rei G7, e a gente faz torre de 1, D7, cheque de novo. E aqui a gente força uma escolha. Se torre H6, torre H8 mate. Né? O rei não tem escapatória. Então ele tem que ir para F6. E aí a gente faz torre F8 cheque. Né? Aqui ele só tem uma escolha, que é vir para E5. E aí a gente continua com torre E8 cheque.
Observe que se você fizer torre E7, o rei consegue escapar aqui para D4 e ele vai conseguir se esconder no meio das torres dele, né? Então não seria um bom lance, você perderia a vitória aí. Então a gente faz torre A8, cheque, forçando novamente a escolha entre F6 e F4. Se ele for para F6, o erro mate direto com torre E6, checkmate, né? A torre é suportada pelo peão, então o rei não pode capturar, né? Então ele teria que ir para F4 para prolongar o sofrimento, né? E aqui a gente continua com torre D4, cheque. A única opção para ele é ir para G3 e a gente finaliza com torre E3, checkmate. Perceba que o mate nas colunas abertas ele se baseia em prender o rei numa ponta do tabuleiro e dar mate com a outra torre, né? Você vai restringindo o movimento e termina com mate. Sempre ficar atento a esse tipo de lance, tá bom? Indo para o próximo exemplo, que agora é de uma partida do próprio autor do livro, Yusupov, tente achar a sequência ganhadora. Qual o lance para as brancas aqui? Aqui o lance é torre E5, que ameaça a infiltração da torre em G5, com cheque. Né? E aqui, nessa partida, o adversário já abandonou essa posição, porque não tem escapatória. Vamos ver algumas variantes. Se jogar torre D7, tentando proteger a frente do rei, a gente pode jogar torre G5 cheque, né? Não pode jogar torre G7, porque senão leva aqui o mate do beijo fatal, né? Então a melhor escolha para ele é torre H7. E aqui a gente pode fazer torre H5 cheque, o rei só pode vir para G8, e a gente finaliza com torre H8 checkmate. Né? O rei não tem escapatória. Outras opções também iriam dar em mates parecidos. Por exemplo, torre F8 atacando a dama, dama G6, dando cheque, o rei é forçado aí para H8 e a gente termina com torre H5 cheque. Mais uma opção que poderia ser dama C7 e aí a gente termina de um jeito parecido. Torre G5, rei H7, torre H5, rei G8 e aí torre H8 mate. Tá bom? Extremamente importante esse tipo de posição, né? Que perceba que não estava tão claro, né? Mas simplesmente trazer a torre para o ataque pode ser uma boa opção, principalmente quando o rei e o adversário está muito aberto. Tá bom? O próximo exemplo, ele traz outro tipo de mate. Tá bom? Aqui é conhecido como o mate de Anastasia. Tá bom? Eu não preciso decorar nome de mate, que eu também não sei decorado não, para ser sincero. Tá bom? Ele se baseia na coordenação do cavalo com a torre e a dama. Tá bom? Presta atenção na combinação. Cavalo E2 cheque. Rei H1. E aí a gente tem um sacrifício de dama. Dama H2 cheque, forçando a captura da dama. E aí perceba que o cavalo ele domina tanto o G3 quanto o G1, o que impede uma possível fuga do rei. E aqui a gente termina com torre H4 checkmate. Né? O rei não pode escapar nem para G2, nem para G3, nem para G1. Né? O que a gente tende muito a fazer é tentar jogar mais lento, assim, vou jogar a torre H4 ameaçando o mate aqui direto em H2. Aqui nessa posição é impossível porque simplesmente trocam as damas, né, e você fica sem ataque. Então por isso que a gente sempre tem que procurar os lances mais forçados. Aqui não tem escapatória, é mate e pronto, né? Se a pessoa encontrar a sequência, é mate e pronto. Então sempre ficar ligado nesse tipo de combinação. Agora um exemplo um pouco mais complexo. Se quiser tentar pausar o vídeo para pensar um pouco na posição, tá bom? Aqui a combinação começa de maneira um pouco parecida, né? Com cavalo E2 cheque, né? Forçando o rei para H1. E aqui as pretas não dão mate direto, mas conseguem ganhar uma peça pela ameaça de mate. Aqui você toma o cavalo em G4 com a dama. Digamos que as brancas capturem.
Agora, tente realmente ver a sequência de mate aqui nessa posição. Muito bem. Aqui você sacrifica outra torre em H5, né? Aqui ameaça com cheque, né? E a única opção para as brancas é tomar a torre. O que abre o caminho para outra torre. E aqui a gente termina com torre H4, checkmate, né? Então, nessa posição, as brancas não poderiam tomar a dama, né? E teriam que jogar com cavalo a menos. Então perceba que ameaças de mate, esses temas de mate, muitas vezes permitem você ganhar peça. E se o adversário estiver desavisado, né? Ele leva mate direto, né? Aqui talvez a melhor escolha seja tomar o cavalo mesmo, é que você toma de dama, né? Não vai tomar de torre e perder a dama, né? Ficar atento também aos recursos do adversário. No próximo exemplo, a gente tem o terceiro tema de mate do capítulo, que é o mate árabe. Né? Não sei de onde vem essa expressão, né? Mas, enfim, como eu disse, não precisa decorar o nome do tema. Eu falo só para deixar mais instrutivo mesmo. Nessa posição, as pretas jogaram torre F3, tomando o cavalo. E a verdade é que não dá para aceitar esse cavalo, digamos assim, né? Tomando. Na verdade, isso aqui termina em mate. Tenta achar a combinação. Pausei o vídeo. Pronto. Nessa posição, você vê que você pode dar vários descobertos de cavalo, né? Dar vários tipos de cheque descobertos. Aqui a questão é achar qual é o certo. Aqui o cheque descoberto certo é cavalo D4, cheque descoberto. Né? Basicamente forçando o rei para H1, certo? Se ele tentar defender com torre G2, aí você responde com cavalo F3 cheque. Aqui o rei só pode ir para H1, joga torre D1 cheque. A única opção é torre G1 e torre toma G1 checkmate, né? O mate árabe ele vai se basear nessa coordenação entre o cavalo e a torre. E a torre aplicando o mate, sendo sustentada pelo cavalo. Tá bom? Então sempre ficar de olho nesse tipo de combinação. No caso aqui, o melhor é ir para o RH1, quer dizer, você normalmente faz cavalo F3 e aqui não tem escapatória. Qualquer lance das brancas vai perder. Se você quiser, você pode dar um chequezinho aqui, mas depois de H7 não tem muito o que fazer. Aqui o adversário tenta torre G2, mas aí leva o mesmo tema anterior. Torre D1 cheque, torre G1 única, né? Única jogada possível. E aí, torre toma G1 com cheque. Tá bom? Se por acaso ele tentasse, por exemplo, jogar torre de AG4, defendendo a torre, você simplesmente leva torre H2 mate. Normalmente o rei não tem escapatória, né? Porque a torre está protegida pelo cavalo. Vamos para o próximo tema. Na verdade é o mesmo tema ainda. Aqui jogam as pretas. Tente achar o lance para as pretas. Perceba que o cavalo está aqui, né? Em F3, todo como quem não quer nada, né? Essa torre está aqui, também como quem não quer nada, né? Se essa torre chegasse aqui era uma beleza, né? Era mate, né? Enfim. O lance aqui é dama H4, ameaçando mate. Né? Se a dama tomar aqui, é mate. E se tomar a dama, você abre o caminho para o mate de torre. Né? Então, não pode tomar a dama. Se jogar rei G2, aí a gente consegue ganhar material. Torre G4 cheque. Se tomar de dama, a gente toma a dama. Né? Então ele não vai fazer isso. Então foge com o rei. Dama H3. Rei E2. D3 cheque. Rei D2. E depois de bispo F2 capturando o peão, as pretas têm uma grande vantagem. Não deu mate, mas consegue uma grande vantagem. Tá bom? Na partida, jogou
torre G2, defendendo o mate, né? Só que aqui a gente pode sacrificar a dama, né? Aqui a única opção é capturar de torre e terminar com torre G1, mate. Então perceba que, conhecendo o tema, a gente consegue entender essas posições um pouco mais complexas, né? Então por isso sempre a gente conhecer esses temas. Nessa posição, a gente vai ter um outro tema, que é a bateria dama-bispo. Tá bom? Outras vezes pode ser bateria dama em torre. Perceba que essa junção da dama com o bispo, com a dama sendo, digamos, a ponta da lança, ela permite ameaçar mate aqui em H2. Então imagine uma situação que não tem esse cavalo defendendo e não tem esse peão. Você conseguiria dar mate imediatamente aqui em H2. Tá bom? Sabendo disso, tenta procurar o lance para as pretas nessa posição. Muito bem. Agora ficou um pouco mais fácil, né? A gente joga E4, atacando o cavalo com o peão e ao mesmo tempo ameaçando o mate. Então, basicamente as brancas vão perder o cavalo, porque elas têm que defender o mate. Se sair com o cavalo, para evitar a captura do cavalo, leva o dama H2 checkmate. Né? Então aqui a melhor opção seria realmente desistir do cavalo para defender o mate. E aí perde o cavalito. Né? E consequentemente vai perder a partida aqui também. Agora um exemplo um pouco mais complexo, tá bom? Que envolve temas táticos também. Aqui jogam as pretas e ganham. Tá bom? Pausei o vídeo e tenta achar a sequência. Percebam novamente que temos a bateria bispo-dama. Tacando aqui H2, né? Aqui o lance é... O lance é cavalo toma D4. Eu quero que você perceba que esse bispo em A2 está desprotegido. Tá bom? É importante a gente perceber isso. Não tem nenhuma peça protegendo ele. Quer dizer, tem esse cavalo. Mas depois que a gente toma, não tem nenhuma peça protegendo ele. Então aqui as brancas vão ter duas opções. Se tomar de peão, a gente pode tomar esse bispo e abrir um ataque da torre contra o bispo. Então, se tirar o bispo, a gente pode tirar o cavalo, por exemplo, e a gente ganha uma peça. Né? E se tomar o bispo, ou quer dizer, tomar o cavalo, a gente toma o bispo de torre e ganhamos uma peça. Se tomar de bispo agora, a gente tem esse ataque duplo, que a gente ataca o cavalo e ataca a dama. E perceba que esse cavalo ele protege o mate em H2. Então, se você tirar a dama do ataque, digamos, dama C2, a gente toma esse cavalo com cheque, digamos, bispo toma F3, e aí, dama H2, checkmate. Né? E, se você tirar o cavalo, né, para evitar o mate, a gente toma a dama e tá com uma dama a mais. Né? Uma posição completamente ganha. Então, esses sistemas de mate são muito bons para ganhar material, né? Porque você ameaça mate e ameaça ganhar material. Aí, no caso, o adversário não vai ter escolha, a não ser te dar o material para evitar o mate. Aqui agora é um tema de mate envolvendo a bateria dama-torre. A gente viu a bateria dama-bispo. Né? Agora, tente pausar o vídeo e ache o lance para as brancas nessa posição. Agora dá a dica, né? A bateria dama-torre. Então o lance aqui é dama H2, ameaçando o mate em H7 e em H8. E aqui não tem defesa. Não tem defesa para o mate. Perceba também que essa torre aqui está cravada, né? Essa torre aqui não pode sair para dar espaço para o rei ou algo assim, porque o bispo já estaria dando cheque. Então se você tentar tirar a torre, simplesmente leva mate aqui em H8. Não tem como impedir o mate, só prolongar, né? Que se tirar a dama a gente simplesmente captura e ameaça mate de novo.
no próximo tema. Pause o vídeo e tenta achar a resposta para as brancas aqui, o mate para as brancas. Normalmente envolvendo a bateria dama e torre. Aqui a gente faz o sacrifício de bispo em G7 para abrir a coluna de ataque da torre ao rei, né? Torre toma o bispo, você sacrifica a torre, rei toma e traz a outra torre para o ataque. Torre G1 cheque, rei H8 e vai jogar dama G4, ameaçando o mate em G7. Se tentar defender o mate com torre F7, aí leva o mate em G8. Se tentar atacar a dama, é só tomar a torre. Tá bom? Perceba que dama H6 aqui seria um erro, porque dama G7 vai defender. Você não vai ter mais essa ameaça de atacar G8. Né? Então aqui as peças conseguiriam defender e depois ele traria a dama para defesa também. Né? Então seria um erro gravíssimo aí, você com certeza perderia. Então aqui dama G4 ameaçando o mate em G7. Se defender com a torre, leva dama G8 mate. Tá bom? Muito importante esses sacrifícios em G7 também. Abrindo o roque, né? Tirando essa defesa do rei. Agora para o próximo tema. Aqui a gente tem um outro tema de mate, certo? Que é o mate de Boldens. Certo? Não se preocupe que o vídeo está ficando um pouco longo, mas vai dar certo, viu? Que você pode ir com calma, se não der tempo de assistir o vídeo toda uma vez, depois você volta, tá bom? Aqui, jogam as pretas e ganham. Aqui é um tema de mate muito legal mesmo, que envolve a coordenação entre os dois bispos, tá bom? Aqui, as pretas jogam D5, atacando o bispo com o peão e ameaçando a entrada desse bispo, posteriormente. Aqui, se as brancas não virem o ataque, ele é bem sutil, então não dá pra, muitas vezes passa despercebido, né? Se jogar bispo D5, aí vem o sacrifício. Tenta pausar o vídeo agora e ver como seria o mate aqui nessa posição. Aqui a gente tem dama C3 cheque, sacrificando a dama, né? Sempre massa quando a gente dá um mate sacrificando a dama. Aqui a única escolha para as brancas é jogar peão captura. E aqui a gente finaliza com bispo A3 checkmate, né? Perceba que a cooperação entre esses dois bispos. Uma dica para a gente reconhecer esse mate nas nossas partidas é sempre ficar de olho quando o adversário roca longo, né? Quando roca longo, você consegue dominar essa diagonal com o bispo e ameaçar esse tipo de mate. Tá bom? Ele acontece mais comumente do que você pode imaginar. E nessa posição aqui, é um pouco mais complexa, tá bom? Jogam as brancas e ganham. Que é a última posição do vídeo. Aqui a resposta é dama A6, tá bom? Obviamente não pode tomar a dama, porque leva a sequência de mate que a gente já viu, né? E a dama aqui está ameaçando tomar em A7, né? E infiltrar a posição do rei. E não pode ser defendido pelo rei, né? Porque o bispo controla essa diagonal. Aqui digamos que as pretas joguem dama C5, defendendo o peão de A7. E a gente joga cavalo A4, tentando tirar a dama dessa diagonal. Aqui a torre controla. Aqui o bispo controla. Aí aqui as pretas tentam jogar dama E3 cheque, né? Porque depois que eu capturo de bispo, dá para capturar a dama, já que o bispo não controla mais essa diagonal. Né? Aí aqui se segue bispo A6, cheque. Rei B8. Se jogar rei C7, leva bispo F4.
E aqui, basicamente, vai terminar em tristeza. Né? Vai ter que sacrificar o cavalo. E depois trocar tudo aqui, né? E vai perder uma peça. Então aqui ele joga torre B8, não, rei B8, não rei C7, tá bom? E aqui continua com cavalo E5. Esse cavalo aqui em D7 está cravado, então não pode tomar. Se tomar, leva torre D8, né? Perde a qualidade. A qualidade que eu digo é quando você troca uma peça menor por uma torre. A torre vale mais, né? Rei C7 defendendo o cavalo. E aqui você pode tomar aqui em F7, né? Atacando as duas torres. Se bispo F7, bispo F4. E normalmente leva a uma posição de semi-mate, né? Que a única defesa é dar o cavalo de volta. Se defender de bispo, a gente pode tomar de torre primeiro. E depois que toma de torre, perceba que essa torre está cravada, né? Então a gente pode atacar a peça que está cravada e a gente vai ganhar a outra torre, né? Não tem como defender essa torre mais ainda. Então aqui ele defende com torre D6 direto. Toma. Toma. E aqui a gente toma em G7. Pega nessa torre aqui que está presa, né? E aqui as brancas ganham bastante material, né? Então com 3 peões a mais e ainda vou ganhar essa torre de H8. É completamente ganhas. Então perceba que com uma ameaça de mate, as brancas conseguem ganhar bastante material. Né? Muitas vezes o mate em si não vai acontecer, mas só a ameaça já permite que você ganhe material e posteriormente ganhe a partida. Né? Esse foi o último exemplo da nossa aula sobre temas de mate. O próximo vídeo vai ser exercícios para a gente treinar. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe, mostre pra galera. Tá bom? E é isso aí. Valeu!